O livro dos Justos, capítulo 12. O rei ouviu as palavras de Abraão e ordenou que fosse colocado em prisão. E Abraão ficou 10 dias na prisão. E no final daqueles dias o rei ordenou que todos os reis, príncipes e governadores de diferentes províncias e aos sábios que viessem diante dele e sentaram diante dele. E Abraão ainda estava confinado na prisão. O rei disse aos príncipes e sábios: Vocês já ouviram falar que Abraão, filho de Terá, fez ao seu pai? Assim ele fez, e assim ele fez para ele. E eu pedi a ele para ser trazido diante de mim. E assim, e ele falou. E não temeu em seu coração, nem ele tremeu na minha presença. E eis que agora está confinado na prisão. E portanto decidamos o julgamento que é devido a este homem que insultou o rei, que falou e fez todas as coisas que vocês ouviram. E todos responderam ao rei: O homem que afrontou o rei deve ser enforcado em cima de uma árvore, por ter feito todas as coisas que ele fez, e por ter desprezado os nossos deuses. Ele deve, portanto, ser queimado até a morte, porque esta é a lei nesta matéria. Se agradar ao rei fazer isto, que ele ordene seus servos e acenda-se um fogo diante de dia e de noite, no teu forno de tijolos. E depois vamos lançar este homem nele. E o rei assim fez. E ele ordenou aos seus servos que acendessem um fogo por 3 dias e 3 noites, na fornalha do rei, que está em Casdim. E o rei ordenou-lhes para tirar Abrão da prisão e trazê-lo para fora, para ser queimado. Todos os servos do rei, príncipes, barões, governadores e juízes, todos os moradores da terra, cerca de 900.000 homens, ficaram em frente ao forno para ver Abrão. E todas as mulheres e pequeninos se aglomeraram-se em cima dos telhados das torres para ver o que seria feito com Abrão. E todos eles ficaram juntos a uma distância que não faltava um homem ali, que não largasse tudo e viesse naquele dia para contemplar a cena. E entrando Abrão, os mágicos do rei e os sábios viram Abrão. Eles gritaram para o rei, dizendo: Nosso Senhor soberano, certamente este é o homem que sabemos ter sido o filho em cujo nascimento a grande estrela engoliu as 4 estrelas, que declaramos o rei há 50 anos atrás. E seu pai também transgrediu os teus comandos e zombou de ti ao trazer-te outra criança que tu matares. E o rei, ouvindo as suas palavras, ficou muito irado e mandou que Terá fosse levado até ele. E o rei disse: Tens ouvido o que os mágicos falaram? Agora me disse a verdade. Como fizeste a coisa? Se tu falares a verdade, será absolvido. E vendo que a raiva do rei era grande, Terá disse ao rei: Meu senhor e rei, tu ouviste a verdade, e que os teus sábios têm falado é certo. E o rei disse: Como pudeste fazer tal coisa, a transgredir as minhas ordens e me dar um filho que tu não fizeste e recebeste valor por ele? Terá respondeu ao rei: Porque os meus sentimentos por meu filho falaram mais alto neste tempo. E eu levei um filho de minha serva e o trouxe para o rei. E o rei perguntou: Quem te aconselhou nisso? Diz-me, não esconda alguma coisa de mim, e não morrerás. E Terá estava muito apavorado na presença do rei, e disse ao rei: Foi Arã, meu filho mais velho, que me aconselhou isso. E Arã tinha 32 anos de idade quando Abrão nasceu. Mas Arã não aconselhou seu pai em coisa alguma, pois Terá
disse isso ao rei a fim de livrar a sua alma do rei, porque temia muito. E disse o rei a Terá: Arã, teu filho, que te aconselhou, morrerá pelo fogo com Abraão, pois a sentença de morte está sobre ele por ter se rebelado contra o desejo do rei em fazer isso. E Arã, naquele momento, sentiu-se inclinado a seguir Abrão, mas ele nada declarava abertamente, pois Arã dizia em seu coração: Eis que agora o rei aborreceu com Abrão por causa destas coisas que Abrão fez. Mas se tudo vier a passar, caso Abraão venha a prevalecer sobre o rei, eu vou segui-lo. Mas se o rei prevalecer, irei atrás do rei. Terá falou para o rei acerca de Arã, seu filho. O rei ordenou que Arã fosse amarrado com Abraão. E trouxeram os dois, Abraão e Arã, seu irmão, para lançá-los no fogo. E todos os habitantes da terra e servos do rei, e os príncipes de todas, e os príncipes, e todas as mulheres, e suas parentelas estavam lá, de pé, naquele dia junto deles. E os servos do rei tomaram Abrão e seu irmão, e lhes tiraram todas as suas roupas, exceto as roupas menores, que estavam sobre eles. E amarraram suas mãos e pés com cordas de linho. E os servos do rei os levaram e os jogaram no forno. E o Senhor amou Abrão e teve compaixão dele, e o Senhor livrou Abrão do fogo, e ele não foi queimado. Mas todas as cordas com que o amarraram foram queimadas, e Abrão permaneceu e caminhava no fogo. Arã, porém, morreu quando lançaram-o no fogo. E ele foi reduzido a cinzas, pois seu coração não era perfeito para com o Senhor. E aqueles homens que os lançaram no fogo foram consumidos pela chama do fogo, que se espalhou sobre eles, queimando-os. Os 12 de seus homens morreram. E Abrão andou no meio do fogo 3 dias e 3 noites. E todos os servos do rei ouviram andando no fogo. E eles vieram falar ao rei, dizendo: Eis que vimos Abrão andando no meio do fogo, e até mesmo a menor das roupas que estão sobre ele não queimaram, mas o cabo com o qual ele estava amarrado está queimado. E quando o rei ouviu estas palavras, seu coração desmaiou. E ele não queria acreditar neles. Assim ele enviou outros príncipes fiéis para ver esta matéria. E foram e viram e disseram ao rei. E o rei levantou-se para ir vê-lo. E ele viu Abrão andando para lá e para cá no meio do fogo. E ele viu o corpo de Arã queimado. E o rei se espantou muito. O rei ordenou que Abrão fosse retirado do fogo, e seus servos aproximaram-se para levá-lo para fora, mas não podiam. O fogo, a chama, o cercava e aumentava em direção deles dentro da fornalha. Os servos do rei fugiram dele, e o rei os repreendeu, dizendo: Apressem-se a trazer Abraão para fora do fogo, para que não morram. E os servos do rei novamente aproximaram para trazer Abraão para fora. As chamas chegaram em cima deles e queimaram seus rostos, de forma que 8 deles morreram. E quando o rei viu que os seus servos não se podiam aproximar do fogo para não serem queimados, o rei chamou Abraão. Ó servo de Deus que está no céu, sai do meio e fica diante de mim. E Abrão ouviu a voz do rei, e saiu do fogo, e se pôs diante do rei. E quando Abrão saiu, o rei e todos os seus servos viram Abrão diante do rei, com suas vestes mais íntimas em cima dele, pois elas não foram queimadas, mas o cabo com o qual ele estava preso fora queimado.
E o rei disse a Abrão: como que tu não fostes queimado? E Abrão disse ao rei: o Deus do céu e da terra, em quem confio, tem o poder. Ele livrou-me do fogo em que tu me lançaste. E Arã, irmão de Abrão, foi reduzido a cinzas, e procurado pelo corpo eles não o encontraram. Arã tinha 82 anos de idade quando morreu no fogo, em Casdim. O rei e os príncipes e os habitantes da terra, vendo que Abrão fora salvo do fogo, eles prostraram-se a Abraão. E Abraão disse-lhes: não se curvem a mim, mas curvem-se para o Deus do mundo, que fez vocês, e sirvam-no, e andem nos seus caminhos, pois ele quem me livrou deste fogo, foi ele quem criou as almas e os espíritos de todos os homens, e forma o homem no ventre da sua mãe, e traz ao mundo. É ele a quem vai livrar vós de toda a dor. Aqueles que confiarem nele, aqueles que confiarem nele. E esta coisa parecia muito maravilhosa aos olhos do rei e dos príncipes, que Abraão foi salvo do fogo e que Arã foi queimado. E o rei deu a Abraão muitos presentes e ele deu-lhe 2 de seus melhores servos da casa do rei. O nome de um era Oni, e o nome do outro era Eliezer. E todos os reis, príncipes e servos do rei deram a Abrão muitos presentes de prata, ouro e pérolas. E o rei e seus príncipes mandaram embora, e ele foi em paz. Abrão saiu da presença do rei em paz, e muitos dos servos do rei seguiram ele. Cerca de 300 homens se juntaram a ele. Abrão voltou naquele dia e foi para a casa de seu pai, ele e seus homens que o seguiram. E Abrão serviu ao Senhor, seu Deus, todos os dias de sua vida, e ele andou retamente em seus caminhos. Daquele dia em diante, Abrão inclinou o coração dos filhos dos homens para servir ao Senhor. E naquele tempo Naor e Abraão tomaram para si esposas, filhas de seu irmão Arã. E a mulher de Naor era Milca, e o nome da mulher de Abraão era Sarai. Sarai, mulher de Abraão, era estéril, não tinha filhos nesses dias. E no termo de 2 anos, a partir de Abraão ter saído do fogo, aos 52 anos de sua vida, eis que o rei Nimrod sentou-se sobre o trono em Babel. O rei caiu em sono profundo, e havendo adormecido, sonhou que ele estava com suas tropas num vale, em frente ao forno do rei. E ele levantou os olhos, e viu um homem à semelhança de Abrão, vindo apressadamente a partir da fornalha. E que ele veio e pôs-se diante do rei com a sua espada desembainhada. Então o rei apontou ao rei com uma espada, e quando viu isso, o rei fugiu do homem, pois estava com medo. E enquanto ele estava fugindo, o homem jogou um ovo na cabeça do rei, e do ovo tornou-se um grande rio. E o rei sonhou que todas as suas roupas afundaram no rio, e morreu. E tomou o rei o voo com 3 homens que estava diante dele, e escapou. E o rei olhou para estes homens, e eles estavam vestidos de vestidos principescos, como roupas de reis, e tinham aparência e majestade de reis. E enquanto eles estavam correndo, o rio tornou-se um ovo diante do rei. E saiu do ovo uma ave jovem, que veio perante o rei, e voou em sua cabeça, e arrancou os olhos do rei. E o rei ficou aflito com a visão, e acordou do seu sono em seu espírito. Ficou agitado,
e ele sentiu um grande temor. Pela manhã, o rei levantou-se da cama com medo e ordenou que todos os homens sábios mágicos viessem diante dele, e o rei relatou os sonhos para eles. O servo sábio do rei, cujo nome era Anuque, respondeu ao rei dizendo: Este sonho nada mais é senão o mal de Abraão e sua semente, que brotará contra o seu senhor e rei nos últimos dias. Eis que o dia chegará quando Abrão e sua descendência, as crianças de sua casa, farão guerra com o meu senhor, e ferirão todos os exércitos do rei e suas tropas. E quanto ao que disseste a respeito de 3 homens que tu disseste ver, e que te ajudarão a escapar, o que significa é que tu fugirás apenas com 3 reis da terra, que estarão contigo em batalha. E aquilo que vistes do rio, que transformou-se num ovo no início, e o jovem pássaro arrancar teus olhos, isso significa que a semente de Abraão irá te matar, ó rei, nos últimos dias. Este é o sonho do rei, esta é a sua interpretação. E o sonho é real, e a interpretação do teu servo também é certa. Agora, pois, meu rei, certamente tu sabes que fazem agora 52 anos, desde que teus sábios viram isso no nascimento de Abrão. E se meu rei vai permitir Abrão viver na terra, será para dano do meu senhor e rei. Pois todos os dias que Abrão viver, nem tu, nem teu reino será estabelecido, e isso será conhecido já. Antigamente, no seu nascimento, já era conhecido. E por isso, se o rei não o matar, o seu mal virá a ti nos últimos dias. E Nimrod ouviu a voz de Anuque, e ele enviou alguns de seus servos em segredo para ir chamar Abrão e trazê-lo diante do rei para sofrer a morte. E Eliezer, servo de Abrão, a quem o rei lhe tinha dado, estava naquele momento na presença do rei. E ele ouviu que Anuque havia aconselhado o rei, e que o rei tinha dito para causar a morte de Abrão. Eliezer disse a Abrão: Apressa-te, levanta-te e salva tua alma, para que não morras através das mãos do rei, pois assim e assim ele viu e um sonho de ti. E assim interpretou Anuque, e assim também aconselhou Anuque ao rei a teu respeito. E ouviu Abraão a voz de Eliezer. Abraão se apressou e correu para a segurança da casa de Noé e de seu filho Shem. E ele se escondeu lá e encontrou um lugar de segurança. E os servos do rei vieram à casa de Abraão procurá-lo, mas não conseguiram encontrar. E procuraram por todo o país, e não foi achado. E eles foram e pesquisaram em todas as direções, e eles não prosperaram. E quando os servos do rei se convenceram que não iam encontrar Abrão, eles voltaram, e a ira do rei acendeu contra Abrão. E a ira do rei contra Abrão foi acalmando, por conta de não ter sido encontrado. E o rei acabou por esquecer este assunto relativo a Abrão. Abrão ficou escondido na casa de Noé por 1 mês, até que o rei tinha esquecido este assunto. Mas Abrão ainda estava com medo do rei, e Terá veio visitar Abrão, seu filho, secretamente, na casa de Noé. E Terá era muito grande aos olhos do rei. Abraão disse ao seu pai: Não sabes, tu, que o rei pensa em matar-me e aniquilar o meu nome da terra por conselhos dos seus conselheiros ímpios? Agora que tens tu aqui e o que tens nesta terra, levanta-te, vamos juntos para Canaã, para que sejamos livres de sua mão, para que não pereças também por ele em teus últimos dias. Ou não sabes tu, e não ouviste nunca, que não é por amor que te dá Nimrod toda essa honraria,
mas é só para seu benefício que ele te enches de tudo isso. E mesmo que ele te faça mais do que isso, com certeza isto são apenas vaidades do mundo. De riqueza e de riqueza não te podem livrar no dia da ira e raiva. Agora, pois, apressa-te, ouve minha voz, apressa-te vir para a terra de Canaã, para longe de Nimrod. Se honra ao Senhor que tu te criou na terra, jogando fora as coisas vãs que confias, e te irá bem. E após Abrão falar a Noé, e seu filho Sem e Tera responderam: verdadeira é a palavra que Abraão diz. E Terá ouviu a voz de seu filho Abraão. Terá fez tudo o que disse Abraão, porque isso vinha do Senhor, que o rei não deveria causar a morte de Abraão.